Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. A gente vai ler um versículo só da carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dessa carta a gente vai ler só um versículo, tá? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deixa na mão de Deus, jogue para Deus, lance para Deus toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você. Tem um outro texto em Filipenses 4 que diz assim, versículo 6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que bênção, né? A Bíblia fala de ansiedade, esse mundo que nós vivemos. A gente vive ansiosa, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? A gente se preocupa, mas aqui fala, lance sobre ele. E aqui em Filipenses, Paulo fala que nós devemos apresentar nossas ansiedades para Deus com oração, deixar diante dele, né? E ainda fala assim aqui, voltando em 1 Pedro, fala assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu vou falar sério pra você. Ansiedade é pecado. Eu digo isso pra mim também. Às vezes eu caio nessa tentação e caio nesse pecado. Mas eu quero dizer pra você, deixa eu ter a Bíblia aqui que daí eu fico mais à vontade. Deixa eu falar pra você. Quando a gente se preocupa demais com uma coisa, a gente quer resolver, às vezes tira o nosso sono, nós não estamos confiando em Deus. A solução para a ansiedade é a confiança em Deus, sabendo que mesmo que não pareça, que até não posso falar assim, um jargão que eu uso sempre, mesmo que não pareça, Deus está no controle. E isso te dá paz. Mesmo que pareça que está tudo dando errado, você não sabe como que vai resolver essa situação, Deus sabe, Deus já tem tudo preparado. Então, quando a gente começa a ficar ansioso, é porque a gente não está confiando que Deus está cuidando. A gente quer a gente resolver, mas entenda, nas situações, nos problemas que a gente passa, às vezes a gente só sabe da nossa parte e da parte do outro, mas Deus sabe que todas as outras coisas estão englobadas, Ele costura todas as coisas, né? Tem um texto que fala em Romanos 8, fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, Senhor, até coisa ruim coopera para o meu bem? Sim. Porque nesses momentos de lutas difíceis, você vai buscar mais a Deus. Nesses momentos de ansiedade, você vai lançar sobre Deus, você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai ler mais a Bíblia para buscar as respostas que... Eu até brinquei, eu dei um livro faz umas semanas e escrevi uma dedicatória assim. Na Bíblia, dei um livro Amiga Bíblia, né? Dei um livro Amiga Bíblia, mas eu falo assim, na Bíblia você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Às vezes não vai ser todas as respostas que você quer, mas tudo que você precisa está na palavra de Deus. E todas as coisas para tirar esse pecado da ansiedade, da desconfiança, do medo do futuro, porque a ansiedade é o medo de dar alguma coisa errada, né? É preocupação exagerada. Sim, a gente às vezes tem que cuidar da nossa vida, prover, cuidar, trabalhar, não vai ficar sem fazer nada na vida, mas ao mesmo tempo, confie em Deus, porque aqui falou, Ele tem cuidado de vocês, Ele já tem cuidado. Tem um texto, Mateus 6, fala assim, quem é você para que se preocupar? Se você se preocupa demais, você consegue aumentar 1 minuto da sua vida? Não, você consegue fazer o seu cabelo nascer, porque a gente muda a cor do cabelo, né? Mas se você consegue fazer com que o seu cabelo nasça branco ou preto, você pinta, né? Eu pinto, né? Mas você consegue fazer isso? Não. Então, para que vai adiantar sua preocupação, sua ansiedade? Lance sua preocupação e ansiedade para Deus, porque Ele tem cuidado de você, né? Deixa para Ele. Eu tenho um outro vídeo que eu gravei sobre ansiedade, eu vou pôr aqui no link, você está assistindo pelo YouTube, vou pôr no link aqui embaixo também que fala sobre isso. Mas lance para Deus, entregue para Deus, orando, suplicando. Quando a ansiedade vier, ore, busque em Deus. Porque mesmo que não pareça, Ele está cuidando de tudo. Mesmo que pareça que está tudo perdido, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, para a minha vida e para a vida das pessoas que existem aqui. Então não desanime. Quando vier a ansiedade, peça perdão a Deus e peça para Ele te ajudar. Lembre-se que Ele tem cuidado de você. Quantas vezes a gente achava que não via solução? Passei um problema no começo de 2020 que achei que não tinha coisa para resolver aquilo. Gente, num dia Deus mandou uma mensagem para mim, fique em paz que eu vou resolver esse problema hoje. Deus fala através da palavra e Ele falou isso para mim, vou resolver esse problema hoje. Eu achei que a solução era uma.
fui querer resolver do meu jeito. Deus falou, e não é a solução. E apareceu um milagre. Gente, Deus é maravilhoso. Lembra na sua vida quantas vezes Ele te ajudou, né? Continuando em Filipenses, fala, pense nas coisas boas que Deus já fez, né? Enche sua mente e seu pensamento de coisas que Deus já fez. Quantas vezes Ele não resolveu os seus problemas? Que às vezes você achava que o mundo estava acabando, hoje você dá risada contando ainda, entendeu? Porque Deus resolveu, né? Então, lance para Deus as suas ansiedades, porque Ele está cuidando de você. Entregue isso para Deus, lance, joga para Ele, joga. Deixa para lá, Senhor, tira isso de mim, quero confiar no Senhor. Aprenda mais o Senhor. Se você precisa ter fé em Deus, a Bíblia diz, né? Para a gente ter mais fé, a gente tem que ler a palavra de Deus. A fé vem por ouvir ou ler a palavra de Deus. É assim que você vai ter mais fé. Leia mais a palavra de Deus. Veja tantas coisas maravilhosas que Ele fez. Ele abriu o mar vermelho, Ele fez o sol parar. Ele curou doentes em uma palavra, né? Ele ressuscitou Jesus dos mortos. O que mais Ele não pode fazer? Não tem o que Ele não pode fazer. Mas Ele não vai fazer do seu jeito, Ele vai fazer do jeito dele. Porque Ele cuida de todas as coisas. Lance para Deus suas ansiedades, porque Ele está cuidando de você. Um grande abraço bem apertado para uma pessoa que era mega ansiosa. Às vezes cai nessa tentação, mas eu estou buscando em Deus, confiando nele. Pega firme com Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.